Olá, tudo bem? Vamos começar hoje falando a primeira parte do livro 10% Humano. Por que eu escolhi esse livro? Leitura fundamental para a gente entender o funcionamento do nosso organismo. Você sabia que no nosso intestino habitam mais de 100 trilhões de germes? Você acha que esses germes escolheram o nosso intestino à toa? Eu acho que é aí que mora a contradição. Se o nosso sistema imunológico tem a função de combater os invasores, mas ao mesmo tempo a gente tem um monte de germe, de bactérias e fungos morando, vivendo junto com a gente, por que será que o nosso sistema imunológico ele não combate eles? Você acha que não existe nenhum benefício nessa coabitação? Apesar dessa imagem negativa dos germes causadores de doença, pode ser muito recompensador servir de abrigo para eles. Para você ter uma noção, existe um molusco no mar que abriga uma bactéria que transforma alimento em luz. Quando ele come, a bactéria ilumina. E aí o que acontece? Visto de baixo para cima, esse molusco ele fica camuflado na água. Parece que é o raio do sol. E assim ele se livra dos predadores. Ele vive mais tempo, a bactéria dentro dele vive mais tempo. Olha que interessante. Você acha que só esse molusco tem esse benefício? Afinal de contas, quem você acha que produz a vitamina B12? Bom, falando em bactérias, vamos falar especificamente sobre esses germes no nosso intestino. Tem um pedaço no final do nosso intestino delgado e início do intestino grosso chamado ceco. Dali sai uma protuberância oca, que tem uma péssima fama de que só serve para dar problema. Pois é, eu estou falando do apêndice. Será que o apêndice só serve mesmo para dar problema? Se a gente pensar na evolução, a gente está evoluindo há milhares de anos e continuamos com o apêndice. Você não acha que se ele só servisse para dar problema, a gente já teria eliminado ele? Se a apendicite é mais comum em pessoas jovens, às vezes que não chegaram nem ao estágio de procriar, você não acha que a seleção natural também tiraria isso da gente? Nenhuma dessas teorias está batendo, né? Apesar da apendicite estar descrita em vários textos antigos, ela é sim um fenômeno moderno, que coincidentemente bate com o início da industrialização e do aumento do consumo de farinha, açúcar, gordura e carne. Com o estudo dos casos de apendicite, começaram a relacionar esses alimentos como prejudiciais àquela região ali do ceco. Mas foi então que eles começaram a descobrir que aquela região abrigava células imunes especializadas que tinham a capacidade de não só nos defender, mas também se comunicar com os germes que habitavam o intestino. Além disso, o apêndice foi visto como um forte, algo que abriga. O apêndice é o verdadeiro centro da comunidade microbiana humana. E qual é a vantagem do apêndice? A vantagem dele é abrigar esses germes. Se uma pessoa ela é acometida por algum surto, alguma diarreia, ou faz uso de algum medicamento como antibiótico que destrói a flora bacteriana intestinal, ali tem pecinhas chaves que podem reflorestar ou recompor a flora bacteriana novamente. Tudo isso começou a ser desvendado após os anos 2000. A gente estava muito ansioso para receber uma notícia, que era o sequenciamento do genoma humano. Já sabia que a pulga tinha 31 mil genes, que um pé de arroz. Pé de arroz tinha 40 mil genes e as apostas para a gente estavam muito altas, em torno de 150 mil genes. Mas para surpresa de todo mundo, o genoma sequenciado revelou que nós temos quase 20 mil genes. Como assim nós, verdadeiros complexos humanos, temos só 20 mil genes? Mais do que isso, durante o estudo, eles começaram a ver que uma doença tinha vários genes associados e que era muito raro ter um gene e uma doença. Foi aí que os cientistas começaram a pensar como que nós podemos fazer tantas coisas com apenas esse número de genes. Você lembra que no início dessa conversa eu falei que no nosso intestino tem mais de 100 trilhões de bactérias? Pois é, eles começaram a estudar isso e viram que as bactérias, elas estão ali nos ajudando. E não só no intestino, nós temos bactérias em vários lugares do corpo. Foi então que surgiu o projeto Microbioma Humano. O projeto Microbioma Humano pegou centenas de voluntários e 18 regiões do corpo, tanto regiões externas como regiões internas, e analisou os tipos de germes que ali estavam. Para você ter uma noção, eles descobriram que, juntando os nossos genes mais os genes de todos os bichos que vivem com a gente, dá 4,4 milhões de genes. Agora sim a conta fecha. E o que os cientistas concluíram com o projeto Microbioma Humano? 1. Cada pessoa abriga um grupo diferente de micróbios. De micro-organismos. 2. Poucos grupos de bactérias são comuns a todo mundo. E 3. Cada um de nós
contém uma comunidade de micro-organismos tão singulares quanto as nossas digitais. E para finalizar um pouco de curiosidade, o intestino abriga cerca de 1,5 kg de bactérias. É quase o peso do fígado. Você acha que os cientistas descobriram isso como? Abrindo cada barriga? Claro que não. Eles começaram a analisar a partir das fezes e viram que 75% das fezes são de bactérias e só 17% que são fibras. Já são cerca de mais de 4.000 bactérias estudadas. E eles viram que elas comem exatamente o que a gente come. As bactérias estudadas pelas fezes, então, elas se tornaram um bom indicador de saúde e da qualidade da alimentação. E eu termino essa primeira parte com uma pergunta. Você acha que quem escolhe o que você come? A sua mente ou as suas moradoras ávidas por comida que moram aí no seu intestino? Hã?